Fala meus amigos, tudo em ordem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo de interação humano-computador. E agora o nosso início é um pouquinho diferente. Por quê? Porque hoje vamos falar de interação por voz, já vai dando seu like aí. Então vocês viram só, já vai dando seu like aí. E se você não for inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve e nos ajude. Nós teremos vários exemplos nessa aula e uma parte prática muito bacana que eu sei que vocês gostam muito. Então vamos nessa. A interação com a tecnologia vem evoluindo muito e hoje nós temos um predomínio das interfaces gráficas com a manipulação direta, usando menus, botões e caixas de diálogo, e também com teclados, mouses e, sobretudo, mais atualmente com as telas sensíveis ao toque, as telas touchscreen. Mas nós temos uma tendência de crescimento no reconhecimento de gestos e principalmente no reconhecimento da fala, da voz, nas chamadas Voice User Interfaces, com a sigla em inglês VUI, as VUIs. Então, a gente vai ver aqui, ó, nessa imagem bem legal. Antes a gente tinha no início dos computadores uma interação com o teclado, a gente não tinha o mouse, não tinha as interfaces gráficas. Depois a gente tem a adição dos mouses com esse ponteiro e a manipulação direta. E agora, utilizando as telas touchscreen e mais ainda essa evolução, não excluindo esses outros meios, a interação por voz, que é o assunto desse vídeo. Um gráfico muito interessante é essa pesquisa, esse estudo de fevereiro de 2017, onde nós temos aqui a medição das atividades do nosso cérebro, onde a interação na Alexa, sendo medida aí com cerca de 100 usuários de smartphones, trouxe uma menor atividade no cérebro, se comparado à parte normal, utilizando textos. Então, vou ler aqui um pouquinho do que foi resultado dessa pesquisa. Descobrimos que as interações por voz mostraram níveis mais baixos de atividade cerebral do que o seu equivalente utilizando a digitação. Então, a voz é a forma mais antiga de comunicação humana e também a mais intuitiva que qualquer outra. Então, isso foi falado como resultado dessa pesquisa em neurociência do ano de 2017. Então, é muito promissor atingir um resultado numa interação com menor atividade no cérebro das pessoas. Então, a característica das interfaces de voz é que elas não estão visíveis e também elas são temporárias ou transientes. Ou seja, você vai dando os comandos e isso vai sumindo ao longo do tempo, diferente de um menu que fica na tela. Então, a voz ela tem uma sequência. E nesse ponto, nós temos uma carga cognitiva de aprendizado maior do usuário. Então, requer uma atenção um pouco maior do usuário, que tem que aprender os comandos. Além disso, as entradas por voz são muito mais rápidas que as entradas via teclado. É mais fácil você falar do que digitar. No entanto, as saídas, isso é uma desvantagem, são muito mais lentas do que as leituras textuais. Quando a gente bate o olho, já consegue ler, já compreender o que está na tela do que ouvir. Ouvir é um pouco mais lento, porque nós temos essa taxa de leitura mesmo da voz sintetizada pelo computador. Alguns benefícios do uso da voz que estão ajudando na adesão de várias empresas grandes de tecnologia no uso da voz. Ela é um modo, como já foi dito, mais natural de comunicação humana, a forma como a gente começa a se comunicar, até os bebês já começam a chorar quando querem alguma coisa e também, ainda quanto crianças, a gente aprende a comunicar utilizando a voz. E a variação da nossa voz possibilita ainda a expressão dos sentimentos. Isso é bem legal e, dependendo do modo como você fala, nós prendemos a atenção maior ou menor das pessoas. Além disso, a voz é acessível para deficientes visuais, é a forma mais comum que os cegos, por exemplo, vão utilizar, né? É a forma viável que eles vão interagir com os computadores e celulares, por exemplo, falando com eles, também utilizando a mão e aí vai lendo com os leitores a tela e também ele facilita a interação nesse sentido. A questão da velocidade, como eu disse, eu vou ressaltar aqui, detalhar ainda mais, várias pessoas podem falar de modo bem rápido, com taxas de 200 palavras por minuto,
isso é algo aproximado, enquanto poucas digitam mais de 60 palavras por minuto. Então nós temos aí que a fala é bem mais rápida para a gente entrar com a informação no computador. É mais rápida de entrada, mas nós temos aí a interpretação que ela pode errar e eu vou falar isso mais adiante. Outra questão legal que a voz ajuda, é uma das suas vantagens, é na mobilidade. Então, tem momentos que a gente não tem condição de utilizar os teclados, o mouse, e nós temos ainda que permanecer com os olhos fixos. Nesse caso, a voz é bem interessante e ajuda muito na interação. Mais benefícios aí da voz, quando a gente está dirigindo um carro, aqui nessa foto eu estou vendo aqui que eu posso falar a rua que eu quero, o endereço, e aí o smartphone vai me guiar também, dizendo vira à esquerda, vira à direita, isso é bem comum hoje em dia. Consertando o motor, na cozinha, então ali as pessoas estão utilizando as mãos, então não podem digitar, então elas podem falar. Por exemplo, se acabar algum produto na geladeira, ela já comunica, isso pela conectividade pode acionar um e-commerce que vai entregar determinado produto e a pessoa não para de cozinhar, por exemplo. E também na medicina, onde os médicos estão usando as mãos e aí podem também interagir com a voz. Então, esse é um grande benefício da interação por voz. As sub-áreas dentro da interação por voz são as seguintes. A codificação, onde nós temos a digitalização do áudio. Eu tenho essa figura bem interessante, onde nossa voz ela é principalmente formada por ondas sonoras em variadas formas. Isso é lido por um microfone e o processador transforma em bits, zeros e uns. A síntese de voz, que é onde o computador transforma um texto em uma fala. Vou mostrar para vocês agora o exemplo prático. O reconhecimento de fala, onde depois de codificada a voz, nós temos o reconhecimento do que foi falado. Então não só o áudio, mas já temos o texto que foi interpretado pelo processador. E a identificação de linguagem, reconhecendo o idioma falado. Então, o computador, além de processar, reconhecer o texto, ele tem que verificar em qual língua a gente está falando para combinar as palavras, para ele identificar quais são. Em relação à síntese de voz, que é também chamada de text to speak, onde eu transformo o texto em fala, eu vou mostrar para vocês agora a tecnologia do Google chamada WaveNet. Por que Wave? Porque está relacionada às ondas da nossa voz, simulando a nossa voz a partir de uma rede neural, que vai aprendendo com vários áudios, com várias vozes gravadas de seres humanos. Então, a ideia é criar uma voz próxima à real, porque nesse meio a gente não gosta, a gente não quer vozes robóticas. E para isso a tecnologia faz uma simulação utilizando cerca de 16 mil amostras por segundo. Eu tenho ela aqui aberta no meu navegador, então vamos lá. Aqui eu tenho teste, onde eu acesso pela nuvem, na tecnologia cloud do Google. Aqui eu vou fazer um teste, falar aqui, ó, olá pessoal do canal do Thiago Jabor. Então vou colocar aqui que eu quero em português, escolher a tecnologia WaveNet. Eu não tenho a possibilidade de escolher quem vai falar, eu só tenho uma voz que vocês devem conhecer. Vamos fazer o teste. Eu tenho que marcar que eu não sou um robô. Aqui mais um CAPTCHA buscando motocicletas. Acho que eu acertei, vamos verificar. Olá pessoal do canal do Thiago Jabor. Isso, leu bem legal. Eu gosto de um pouquinho mais rápido, né? A fala aqui sintetizada, a gente pode configurar. Olá pessoal do canal do Thiago Jabor. Isso, eu coloquei aqui, ó. Curtam esse vídeo. E aí não tem essa pausa que geralmente tem entre as frases, mas eu posso aumentar e vou mostrar para vocês, aumentar esse tempo e vou mostrar para vocês como que fica. Olá pessoal do canal do Thiago Jabor, curtam esse vídeo. Viu? Não teve a pausa. Para isso eu utilizo uma linguagem para melhorar e facilitar a minha escrita. Eu tenho mais opções para falar para o computador na síntese da minha fala. Antes de mostrar essa linguagem, vou apresentar o slide que fala sobre ela.
Então, essa linguagem ela é uma linguagem de marcação de síntese de fala, conhecida por SSML, ou Spec Synthesis Markup Language. Então, permite eu definir como o texto vai ser lido pelo computador, vai ser sintetizado. E eu posso ajustar densidade, pronúncia, a taxa de fala, essa velocidade em que vai ser lido pelo computador o texto, o volume, algumas palavras eu posso colocar um pouquinho o áudio mais alto e também o inverso. E também fazer as chamadas pausas que são importantes na nossa dicção. Aqui um exemplo, aqui no simulador da Alexa, que eu vou falar mais adiante, e aí eu tenho a marcação do meu XML utilizando a linguagem SSML. E aí eu tenho várias opções, vários atributos que eu posso marcar, como por exemplo o nome da minha voz. Então voltando lá para a parte prática, vou mostrar aqui funcionando. Ó. Então eu posso colocar uma ênfase, então vou colocar olá pessoal com ênfase, vamos ver como é que fica. Uma parte de pausa, ó, de 200 milissegundos, então vou colocar só isso. Obrigado pela audiência. Audiência. E vou terminar aqui o texto. Já está aqui português do Brasil. Vamos testar. Olá pessoal, obrigado pela audiência. Então vocês viram que teve uma pausa. Vou aumentar um pouquinho para 800 milissegundos. Olá pessoal, obrigado pela audiência. Vocês viram que já deu essa pausa. E também teve a ênfase bem discreta, mas ela existe também. Então, aqui eu tenho os recursos, onde eu posso escolher a voz, qual vai ser o meu motor aqui escolhido, no caso a rede neural WaveNet, os ajustes e várias outras opções que vocês podem acessar e testar aqui nessa parte do Google. E se quiser utilizar em seu sistema, o aplicativo também é plenamente possível. Voltando então à nossa apresentação, agora a gente vai falar dos desafios dessa tecnologia. O reconhecimento da voz tem alta complexidade e também utiliza, até mesmo por essa complexidade, algoritmos com modelos matemáticos sofisticados. Então, a gente também faz interpretação pelo contexto, isso é super importante. Quando a gente escuta alguma coisa, o ser humano aproveita o contexto, então se eu falar alguma palavra errada, a gente ainda consegue entender, o ser humano é bem inteligente a esse ponto, e isso tem que ser visto também nesse aprendizado de máquina. E é difícil compreender todas as palavras e também os modos de dicção. Nós temos sotaques, regionalismos e também ruídos de fundo, que podem até inviabilizar essa compreensão da máquina. Então nós temos a forma da voz, a conversão, como eu disse para vocês, em bits, e depois um reconhecimento de padrões. Isso tudo feito nos algoritmos que são muito evoluídos com o tempo pelas diferentes fornecedoras de tecnologia. Essa questão do contexto é importante porque nós temos os chamados homófonos, que são palavras iguais na pronúncia, porém com diferentes significados. E no caso dos homófonos, diferentes também na grafia. Mas olha só, quando eu falo caçar, de pegar animais, e também caçar, de anular, a voz é a mesma, o som é o mesmo. Então, tem que ser visto o significado de acordo com o contexto. Mesma coisa para taxa, as taxinhas, famosas taxinhas, que são pregos pequenos, e taxas de impostos, né? A taxa que é alguma porcentagem de algo. E os homônimos perfeitos são palavras iguais na grafia e no som. Então, elas têm diferença no significado, mas são escritas da mesma forma e também com o mesmo som. Por exemplo, cedo, eu estou cedendo alguma coisa, estou dando alguma coisa. E cedo, de antes, do advérbio de tempo. O caminho, mesma coisa, um substantivo, e o caminho de andar. Então, o caminho do trajeto e o caminho do verbo. Pessoal, não esquecem do like aí, hein? E também façam comentários interessantes que eu vou responder todos vocês e também vou comentar enriquecendo esse vídeo. E por que isso tem avançado nos últimos anos? Porque nós temos uma promessa, na verdade, de utilização, uma melhoria na performance dos sistemas, processadores cada vez mais rápidos,
evolução da inteligência artificial, que vai processar, que vai entender todas essas falas, e principalmente a melhoria da conectividade, onde os smartphones ou assistentes pessoais, aquelas caixas inteligentes, vão ouvir o que está sendo dito e vão transmitir isso para as nuvens, onde servidores muito sofisticados vão retornar a resposta com base em consultas a grandes bases de dados. Por exemplo, nós temos hoje várias músicas, sistemas de músicas como o Spotify, que tem uma variedade imensa, um banco de dados imenso de músicas. Então, eu posso falar, pedir qualquer música que eu tiver a ideia, isso vai ser processado e vai retornar tocando aquela música, dando aí um conforto, uma experiência muito legal aos usuários. Outra questão também é se os usuários gostam da interação por voz. Hoje no YouTube nós temos crianças que pesquisam por voz, isso tem evoluído muito. Então, as pessoas ainda estão utilizando mensagens de voz em massa pelos mensageiros como o WhatsApp. Então, muitas pessoas preferem falar e gravar e mandar os seus recados de voz, porque tem uma facilidade maior do que digitar. Então, está sendo muito utilizado. Então, isso inclusive cresceu agora nesses momentos de pandemia que nós estamos vivendo por conta do coronavírus. É importante ressaltar também que essas mensagens são ruins também. Então, a experiência de uso nem sempre é boa. Por mais que estão sendo utilizadas, a pessoa tem que ouvir o áudio. Então, enquanto o texto, você bate o olho, como eu já disse, e interpreta, aqui no áudio, se o áudio tem 1 minuto, você tem que esperar até o final dele para ver toda a mensagem. Então, tem seus prós e contras. No entanto, como foi falado aqui, como está nesse slide, está sendo muito utilizado. As pessoas gostam muito de fornecer esse áudio, então tem que saber utilizar e isso também vai ser bem visto nesse uso equilibrado, digamos assim. Aqui também nós temos essa notícia do Canal Tech de 2019, vendas de alto-falantes inteligentes crescem 45% e a Amazon ela mantém a liderança. Eu vou mostrar cada assistente de voz nos próximos slides também. Outra notícia aqui, mais recente, agora de 2020, mostrando o Alexa, que é o assistente virtual da Amazon. Então, as vendas estão aquecidas, estão crescendo desses dispositivos, que estão aliados à automação residencial, abertura de cortinas, desligamento de luzes também e outras várias opções, como controle de ar-condicionado, da TV e assim por diante, facilitando a vida das pessoas. Essas interfaces de voz, elas são consideradas interfaces naturais, as chamadas Natural User Interfaces. Então, as NUIs, essa sigla em inglês, ela compreende todas as interfaces que utilizam as habilidades naturais dos seres humanos, não necessariamente as computacionais, podendo ser verbais essas habilidades ou não. Então, essas interfaces naturais são mais fáceis de aprender do que as gráficas. Então, só exemplificando, categorizando na teoria essas interfaces que se baseiam no comportamento natural e cotidiano das pessoas. Dentro da tecnologia de reconhecimento de voz, surgiu a área que verifica a experiência de usuário, a chamada VUX, ou Voice User Experience, se preocupando com a criação de diálogos que enriquecem a experiência de usuário, deixando as interfaces de voz menos robóticas, mais naturais e também fazendo o tratamento de erros, perguntando, por exemplo, uma nova frase ou pedindo que o usuário repita o que foi dito de uma maneira melhor, facilitando a compreensão por parte do sistema. Chegamos agora aos assistentes de voz, que são programas embarcados em dispositivos eletrônicos, como os aparelhos celulares, televisores e também aquelas caixas inteligentes, orientando o usuário, emitindo a resposta também ao usuário em forma de som e também tem algumas que apresentam informações gráficas, então utilizam não só da parte de voz, mas também da parte gráfica e sendo muito utilizados para automação residencial, como eu disse, controle de ar-condicionado, de televisão, de luzes e assim por diante. Uma linha do tempo desses assistentes de voz está aqui, com a Siri da Apple, começando aí, isso já tem antes disso, mas é melhor apresentar assim, dos últimos anos, onde nós temos a Siri, como eu disse, em 2011, a Google Now em 2012, sendo a primeira a entender o português do Brasil, o primeiro assistente a entender português do Brasil em 2014, 2 anos após seu lançamento,
Em seguida, a Cortana da Microsoft, que veio em abril de 2014, a Alexa em novembro de 2014 e, por fim, o assistente da Google, o Google Assistente, em 2016. E eu vou falar agora de cada um em detalhes. A Alexa foi criada em 2014, sendo muito utilizada nas casas, na automação residencial. Ele foi utilizado, lançado junto com essa caixa inteligente chamada Echo. Então, tem várias versões dessa Echo Dot, aqui em vários anos, sempre evoluindo, e também esse Echo Show, que tem um display gráfico. Em português, surgiu em 2019. Vale ressaltar que a língua portuguesa ela é um pouco complexa, a língua inglesa é mais fácil e mais utilizada em vários países. E o português veio sendo implementado um pouco depois. E aí os usuários chamam Alexa e dão os comandos de acordo com a necessidade deles. A Google Assistente foi criada em 2016, sendo a caixa de som Google Home vendido junto com essa tecnologia e também importante dizer que está nos celulares com Android. Em português do Brasil desde 2018 e a gente chama essa tecnologia falando OK Google. Então agora eu vou gravar aqui no meu celular uma interação com o assistente do Google. Acionei o gravador de tela, vou segurar aqui o botão Home, então vai abrir, eu posso dizer também OK Google, ele já está lendo aqui o que foi falado, ó. Ele não vai entender. Encontrei estes resultados. Ele está buscando aqui no YouTube, por exemplo, e no Google, mas eu vou perguntar aqui como está a bolsa Ibovespa hoje. Ibovespa está em alta de 0,93%, Está em alta, bem legal isso. 12.914,37. Então já deu o resultado da Ibovespa. Previsão do tempo para amanhã. Vai estar parcialmente nublado amanhã, em catalão, com máxima prevista para 32 e mínima para 21 graus. Então vocês viram? Bem legal, já pegou a minha localização, já fez tudo aqui de uma maneira bem interessante. Vou mostrar para vocês a questão do idioma agora. What's your name? Meu nome é Google Assistente, muito prazer. Então é isso, pessoal. Vocês viram que ele faz inclusive a seleção do idioma. Eu posso perguntar em português ou em inglês. Uma tecnologia bem rápida e que acertou aí praticamente tudo que eu perguntei. Conseguiu me dar as respostas de uma maneira bem interessante. Agora vamos falar da Cortana, que é a assistente pessoal do Windows. Ela vem integrada no Windows 10, que foi criada em 2014, sendo que foi disponibilizada a sua versão em português do Brasil desde o final de 2015. Eu fiz os testes aqui e não encontrei aquela possibilidade de falar Ei Cortana. Nas minhas pesquisas, eu vi que isso foi desabilitado pela Microsoft nessa última atualização. Vou mostrar aqui para vocês, vamos testá-la. Eu tenho aqui aberto, vamos lá. Eu também estava buscando a variação da bolsa, vou pesquisar aqui uma ação. Valor da ação Vale 3. O Vale está a 80,13, negociando com alta de 0,36%. Então vocês viram que funcionou bem, conseguiu responder a minha questão. A voz é bem interessante, bem legal. Vamos perguntar a previsão do tempo. Qual a previsão do tempo para amanhã? A previsão para amanhã é de céu parcialmente ensolarado com máximas de 34 e mínimas de 19 graus. Isso mesmo, acertou de novo, uma voz bem natural, bem legal. Outro ponto interessante é que cada fornecedor, ao apresentar o seu assistente pessoal, ele tem aí várias possibilidades de acordo com o hardware. Então a Cortana vai ter mais benefícios no Windows do que outro assistente, porque ele é o root daquele sistema. Por exemplo, apenas o meu Google Assistente vai conseguir desligar o Wi-Fi do meu celular, que ele tem esse poder, porque a Google Assistente é nativa do Android. Então isso tem que ser visto de acordo com o seu dispositivo, enquanto a Siri vai ser mais tranquila de utilização no iOS, com mais poderes no iPhone, por exemplo. Passamos agora para a Bixby, da Samsung, que foi criada em 2017, ou seja, a Samsung demorou um pouco mais de tempo para lançar a sua assistente, vindo junto com o Galaxy S8, e com problema grave de venda aqui no Brasil, porque só em fevereiro de 2020 que passou
mais recentemente, então, que passou a aceitar o português. Então, muitos usuários não utilizavam a Bixby por esse motivo. Então, é importante que elas reconheçam o português e aconteceu agora mais recentemente. E para você chamar, você usa o Hi Bixby, bem legal. Agora nós passamos para a Siri da Apple, que foi criada em 2011 junto com o iPhone 4S. E ela só foi entender o português brasileiro a partir de 2015, falando "E aí, Siri?". Aqui nós temos seus vários ícones mostrando a evolução de sua identidade visual até a mais atual de 2016 em diante. Finalizamos a parte de assistentes pessoais, mostrando agora o IBM Watson, que é uma tecnologia de inteligência artificial da IBM, que também faz o reconhecimento de voz. Ela é utilizada em vários produtos e um case interessante é o do Banco Bradesco, onde o Watson foi treinado com 62 produtos do banco, respondendo a 283 mil questões em um mês, com 95% de taxa de acurácia, taxa de acerto. Isso é uma fonte da IBM. Eu tenho aqui o site do Watson para mostrar para vocês o quão rica é essa tecnologia. Ele funciona no ambiente de nuvem da IBM, Cloud Computing, e com vários recursos, implementando modelos de inteligência artificial, de atendimento a clientes, aprendendo com menos dados, e aqui então toda a promessa, tudo que está sendo disponibilizado pela IBM. Bem interessante, você pode testar, sendo utilizado, por exemplo, nos carros da Volks, nas Casas Bahia e assim por diante. Voltando à nossa apresentação, agora eu vou apresentar para vocês uma curiosidade nesse mundo, que é o que foi apresentado no filme Hair, ou Ela, esse é o título em português, um filme de 2013, onde o personagem principal, um escritor solitário chamado Theodore, desenvolve uma relação de amor. Ele se apaixona com seu novo sistema operacional, conversando com o celular e também com o computador. Vocês podem ver esse filme, eu não encontrei na Netflix, ele estava no catálogo, mas saiu, mas vocês podem encontrar em outras plataformas. Então, a voz de uma atriz famosa foi utilizada e esse é um dos destaques desse filme. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a audiência de vocês, pedir novamente o like e que se inscrevam nesse canal. Até o próximo vídeo. Um abraço!